Não dá pra saber o que vai dar certo ou errado quando você toma uma decisão. A vida é cheia de riscos mesmo e não existe caminho seguro. Você calcula os riscos e vai pra cima sabendo que por mais que você queira correr o mínimo de risco possível, ainda assim não existe esse papo de 100% seguro em nada. No futebol, um jogador tá o tempo todo tomando decisões. São decisões no campo, decisões nos treinos, nos relacionamentos, nos bastidores e na carreira. E enquanto um atleta tenta fazer as melhores escolhas possíveis, a gente como espectador só observa, julga e conta essas histórias. E se tem uma história que realmente a gente pode chamar de drama sem fim, é a história do goleiro Denis, que foi de esperança a fracasso e que depois de brilhar lá fora e receber uma nova chance no futebol brasileiro, viu tudo dar errado de uma das piores maneiras sem que ele pudesse fazer nada pra mudar isso. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o goleirão e como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Ó, e quero te lembrar também que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. No SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas, ter alerta sobre tudo que está acontecendo e mais do que isso, se você quiser entender mais sobre o jogo, ver análises detalhadas sobre cada jogador, você tem esse material também lá no SofaScore disponível. Quero lembrar para vocês que profissionais do futebol, scouts de grandes times como São Paulo, Sport, clubes do exterior, até de seleções, utilizam os dados do SofaScore realmente para entender melhor a performance de cada atleta, ver quantos dribles ele fez, quantos passes, quantos quilômetros o jogador correu, quantos chutes certos ele deu ao gol, para mostrar ali o mapa de calor, onde o jogador atua no campo, qual área que ele fica mais confortável, e tudo isso você tem acesso de graça no SofaScore para você manjar mais de futebol do que todo mundo. Então baixa agora o SofaScore, eu tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo e velho, é uma ferramenta profissional que você vai ter de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, porque assim você também dá mó moral aqui pro canal, beleza? Então baixa o SofaScore agora, eu tenho certeza que você vai se amarrar no aplicativo, beleza? É complicado. É difícil, porque é totalmente diferente, né? Eu acho que isso aconteceu com o Rogério quando ele iniciou também. Exatamente. Jogando titular. Para ele, na época, substituir o Zete. Então, eu imagino o que ele sofreu, o tanto que ele se concentrava nos jogos. Para que ele não podia ter nenhuma falha também, que com certeza ele ia ser comparado. Eu a mesma coisa. Todo jogo que eu entro dentro de campo, eu tento fazer o meu melhor, porque eu sei que vai ter uma comparação com ele. Então, se eu tomar algum gol, se eu não sair num cruzamento, alguma coisinha, todo mundo vai achar e vai falar, pô, será? Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito bem, treinar e me dedicar ao máximo nos treinos para que isso aconteça o mínimo possível. Quando o goleiro Aranha se machucou jogando pela Ponte Preta, o goleiro Denis viu a sua grande chance de aparecer. Ali começaria uma história que tinha tudo para ser de muito sucesso e conquistas. De fato, em partes foi. O Denis se destacou pela Ponte Preta, fez uma grande Série B e em 2009 chegou ao tricolor paulista sabendo exatamente a sua posição. Era um goleiro que chegava ao São Paulo para substituir o lendário Rogério Ceni e que teria que aos poucos, nas raras oportunidades que tivesse enquanto o Rogério ainda jogava, mostrar que era o cara que poderia um dia substituir o mito do São Paulo. E olha, o Denis, no período em que foi reserva do Rogério Ceni, sempre que entrou em campo mostrou que era um cara de muito potencial, de forma que a torcida podia confiar que ele conseguiria sim cumprir aquilo que esperavam dele, ser o novo camisa 1 do São Paulo. Só que o futebol e as histórias estão aí pra gente lembrar, contar como elas foram. Muita gente, sabe, tenta reescrever a história, dizer, olha, não foi bem assim,
assim, não, é que na verdade não foi isso. E cara, isso é desonestidade intelectual. Enquanto o Rogério Ceni era goleiro do São Paulo e o Denis entrava para substituir o mito, ele realmente foi muito bem no São Paulo. O problema é que quando ele assumiu a posição de titular, as coisas não foram tão bacanas assim. O Denis, pelo que mostrou enquanto o Rogério ainda era o goleiro titular, merecia sim a chance de brigar pela posição de ser o camisa 1 do São Paulo, embora a concorrência já fosse um pouco pesada. Só que inexplicavelmente, o bom goleiro Denis, que era reserva do Rogério Ceni, se tornou um jogador muito inseguro quando virou titular absoluto em 2016. Cara, nem de longe o Denis lembrava a melhor versão do próprio Denis. Quem dirá para ser um cara que conseguisse preencher o vazio que era o gol do São Paulo sem o Rogério. E o mais bacana disso tudo é que hoje a gente olhando a história, a gente vê que futebol, cara, é aquela coisa, são recortes, detalhes, coisas pequenas que, sabe, fazem toda a diferença. O Denis podia ser um cara que hoje seria ídolo no São Paulo se as coisas tivessem sido um pouquinho diferentes, velho. Por exemplo, o Denis foi titular na Libertadores de 2016 e o São Paulo nessa edição foi até a semifinal da competição. E sim, também é verdade que naquela temporada o Denis cometeu falhas bizarras, só que o goleirão podia ter se tornado campeão da Libertadores com o tricolor naquele ano. Não fossem as coisas que aconteceram naquela semifinal, quanto o Atlético Nacional, que foram bem esquisitas, o Denis estaria a um pequeno passo de estar na história vitoriosa do São Paulo como goleiro que foi titular na conquista da 4ª Libertadores da América pelo São Paulo. Afinal, se passa daquele Atlético Nacional, o título viria com certeza, tava muito perto. Só que o detalhe acabou pesando pro rival, o Atlético Nacional avançou na competição, foi campeão naquele ano e o São Paulo acabou eliminado, teve uma péssima temporada e sim, o Denis foi um dos destaques negativos daquele 2016 pelo São Paulo. No ano seguinte, 2017, ele seguiu bem abaixo e algumas vezes até chegou a assumir a responsabilidade pelas derrotas, dizendo que já estava calejado e acostumado com aquilo. Ele foi de esperança no São Paulo para um cara que não é exagero dizer, fracassou no que se esperava dele. Mas isso não é o fim do mundo. Um montão de goleiros também decepcionaram na missão de substituir o Rogério Ceni. Renan Ribeiro, Jean, Sidão, Thiago Volpi e outros tantos. O Denis deixou o São Paulo e foi buscar sua redenção na carreira fora do tricolor paulista em 2018. Ele foi pro Figueirense, onde ele jogou muito bem, se destacou, foi campeão catarinense e foi eleito o melhor goleiro da competição. Do Figueirense ele foi para Portugal, defendeu o Gil Vicente e olha, anota aí, ele foi eleito o melhor goleiro da Liga Portuguesa de 2020 pelo jornal Record. O cara passou realmente a viver grandes momentos depois que deixou o São Paulo. Tinha dado uma volta por cima absurda. Em 2021 ele recebeu um contrato financeiramente muito vantajoso para jogar pelo Ares da Grécia e ele estava tranquilo por lá. Ainda havia feito poucos jogos até que o convite do Sport de Recife chegou para ele. E meu irmão, pensa comigo, se é um jogador de futebol competitivo, quer sempre ganhar, sabe, superação, sempre tá buscando essa coisa, velho, é difícil recusar um convite desse. O Denis, quando saiu do Brasil, ele saiu daqui desacreditado. Poxa, tinha gente que fazia piada na internet, você sabe disso, né? Que falava, olha, você tem coragem de dar seu filho pro Denis segurar? Ele vai deixar cair. A internet é maldosa, irmão, os caras não perdoam, faziam meme, ridicularizavam o cara. Ele viveu um mau momento mesmo no São Paulo em 2016 e até um pedaço ali de 2017, quando perdeu a posição de titular. Mas, velho, as pessoas são cruéis demais, irmão. Aí você pensa ele, sai do São Paulo desacreditado, vai bem no Figueirense, joga muito bem em Portugal, vira destaque, vai jogar depois no futebol grego, tá esquecido pelo torcedor, longe da memória do torcedor brasileiro e vem a oportunidade de você voltar pro Brasil, seu país natal, para um grande clube, o Sport é um grande clube, e calar a boca de quem desacreditou de você? Irmão, como é que você não viria? A gente tá falando do Sport, um dos gigantes do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Cara, jogador de futebol gosta de desafio, dessa parada de sair da zona de conforto. Não dá pra saber o que vai dar certo ou errado quando você toma uma decisão. A vida é cheia de riscos mesmo e não existe caminho seguro. Você calcula riscos e vai pra cima, sabendo que por mais que você queira correr o menos de risco possível, ainda assim não existe esse papo de 100% seguro em nada nessa vida. E foi pensando nisso, com esse pensamento coach adiante, que o Denis assinou com o Sport, veio pro Leão.
Quando ele fez a estreia pelo clube pernambucano, jogou muita bola, não tomou gol e foi o cara da partida pelo Sport. Feliz demais poder estrear, poder ajudar os meus companheiros, não sofrer gol, importante pra caramba, então agora é dar sequência, trabalhar, já pensar no próximo jogo, aproveitar hoje comemorar essa vitória importante e a partir de amanhã já pensar no próximo jogo pra gente também fazer excelente. A expectativa dele e também da torcida estavam lá em cima, mas aí o jogador logo no treino seguinte se lesionou. Ligamento cruzado do joelho e eu já falei pra vocês, você sabe como essa lesão é complicada, acaba com o jogador, a recuperação é sofrida demais. O Denis passou 280 dias fora de campo tratando dessa lesão, só tinha feito um jogo pelo Sport, ficou de agosto de 2022 até maio de 2023 se recuperando e quando ele voltou, demorou para receber mais chances. Quando recebeu essas chances, ele não conseguiu se firmar. Ele só fez mais 10 jogos pelo Sport e tomou 16 gols nesse período. Obviamente, ele estava ainda se recuperando da lesão, recuperando o seu ritmo, que para goleiro é mais difícil, mais trabalhoso. Só que 4 meses depois que ele voltou, depois de ter ficado 280 dias fora, meu irmão, adivinha só? Ainda sem conseguir se firmar de vez, sem estar bem, sem ter conseguido recuperar a sua melhor forma, uma nova lesão no joelho em setembro de 2023. Lesão essa que até agora ele tá afastado tratando, já passou por várias cirurgias, são mais de 560 dias fora de campo. No total, são 840 dias, irmão. 840 dias, são quase 3 anos que o Denis tá fora, tratando da lesão no joelho. Não é fácil, velho. Não tem como negar. É triste, porque o Denis, por exemplo, tem 37 anos. As chances desse goleiro voltar a jogar em boas condições são muito baixas. O Sport fez tudo que manda o figurino. Renovou o contrato, como diz a lei, para que o jogador pudesse se recuperar. A estrutura do clube é utilizada pelo atleta para que ele tenha tudo o que precisa na sua recuperação. Mas o Leão, de verdade, já nem conta com o jogador. A fase do Denis é tão complicada que, acredite se quiser, até preso no elevador por mais de 5 horas ele chegou a ficar num jogo do Sport e ele teve que ser resgatado pelos bombeiros, isso lá em 2023. Olha, o que parece é que desde que ele acertou com o Sport, tudo passou a dar errado pra ele, velho. E eu espero que o Denis encontre força e que ele consiga se recuperar pra voltar a jogar futebol, mas sinceramente, de coração, eu acho muito difícil que ele volte a jogar futebol profissional depois de tanto tempo lesionado, ainda mais nessa idade e sendo goleiro, irmão. Não é fácil. Mas e você, torcedor? Sabia que o Denis estava passando por essa situação? Que coisa chata, né, cara? Pô, eu botava tanta fé no Denis, achava que ele ia ser o cara mesmo, que ia assumir o lugar do Rogério Ceni e acabou. Mas as coisas não aconteceram desse jeito e o goleirão acabou sofrendo bastante com tudo isso. Espero que ele consiga se recuperar, mesmo que ele não jogue no Sport, que se de repente ele consiga algum clube para encerrar a carreira dele de uma maneira bacana, de uma maneira vitoriosa. Porque infelizmente, não por culpa do Sport nem dele, são coisas da bola. Desde que ele voltou pro Leão, velho, tudo só deu errado pro goleirão que tava numa ascensão bacana na carreira. Faz parte, é o futebol, né? A gente não sabe, não existe esse negócio de caminho seguro. Mas e você? O que pensa de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E cara, viu o que aconteceu com esse goleiro aqui que passou pelo São Paulo? Clica aqui pra eu te contar essa história melhor.